Bom dia a todos, dando início a mais um UFC, falar da carteira Top Picks semanal e também aí do lançamento da carteira Short semanal, certo? Olá. Ricardo Kim. Certíssimo. Bom dia, Celso, bom dia, pessoal. Só aí começando bem a segunda-feira. A gente vai falar da carteira Top Picks, enfim, performance, etc. E comentar um pouquinho dessa carteira Short, como a gente entende esse produto. Mas ia até trocar uma ideia com vocês, mas hoje a gente já solta esse portfólio. Mas enfim, antes de tudo, se vocês puderem dar um feedback de som e imagem, que a gente já começa os trabalhos aqui. O WebTrex mandou aqui, olá, Celso Kim, bom dia. Audiência na TV bombando, senhores. WebTrex, Dedo Podre, Marcelo E, Lauro Basso, Fernando Rio, assessores, tudo em Riva, Thiago da Actio, Léo Blue Trade, tá tudo bem aí? Madruga, respondo, Celso Natal, Fábio SL, Pablo Cordier, opa, For You Invest, ok, Pablo Cordier, Marcelo Era, ok, senhores, obrigado, como é que todo mundo foi de Páscoa aí. Assustou, né? Aquele payroll na sexta-feira. Pô, tive que comentar no Facebook na hora que eu vi, tomei um susto também. Metade do projetado, estimado. Metade era 126, o esperado era 248, impressionante. Léo Blue Trade, Messi mesa de operações, Marcelo era ok. Ratones, Homem Cueca, RJC Filho, Nagai. É isso aí, Kaique, Guaco, tudo mais. Então, vamos começar sobre a carteira. Mala com Kika dele aqui. Começar aí. Nagai, a gente já fala sobre isso. A condição boa do mercado. A gente falou de uma expectativa um pouco melhor. A gente tira a dúvida de vocês. Vamos só falar da carteira, então não vamos perder tempo, já que está tudo ok. Ricardo Kim. Então, rapidamente aqui, vou começar a carteira aqui, ó, de novo, carteira Top Picks. Começar com a nossa performance semanal. A Top Picks subiu 3,06% e contribuíram para essa alta, em primeiro lugar, BBSE com 6,5% de alta, depois Itaú com 6,1%, seguido de CETIP 4,5% de alta. As piores performances foram Suzano com 4,7% de queda e Embraer com 2%, obviamente, porque a bolsa andou e o dólar deu uma arrefecida e essas ações atreladas à exportação sofreram. Então, com isso, na semana de novo a gente subiu 3,06%, enquanto o Ibov subiu 4,7%, aí muito por conta de Petro, enfim. E com isso, então, a gente ficou na semana 1,6 pontos percentuais atrás do índice, mas ainda assim é uma performance boa. Falando do ano fechado, a gente tá com 1% no ano, enquanto o Ibov sobe 6%, a gente tá ainda 5 pontos percentuais atrás. Enfim, mais recuperando. Então, de novo, em 2015, a carteira sobe 1%, o Ibov 6%. Então, esses foram os destaques ali na parte de performance. Agora, na parte de trocas, a gente vai fazer uma troca e vai entrar um ativo novo. A gente vai tirar a Embraer. Embraer a gente já tinha uma posição bem pequena, a gente já vinha reduzindo ao longo do tempo. E entra no lugar Qualicorp, então sai Embraer com 10%, entra Qualicorp com 10% nessa carteira semanal. Então, o portfólio final com essa alteração fica Itaú com 25%, Suzano 15%, BBSE 15%, Lame 15%, Cielo 10%, CETIP 10% e Qualicorp 10%. Fica assim a nossa carteira semanal. Enfim, só para comentar um pouco enquanto o Celso vai escrevendo aí nos chats. A saída de Embraer, a gente já comentou ao longo dos últimos programas que a gente vem reduzindo.
Embraer, por conta de risco governo, a gente gosta de ficar exposto a dólar nas nossas carteiras, por isso que a gente tinha Suzano e Embraer. Até era uma forma de dar uma diversificada, mas a gente achou melhor e mais racional a gente tirar a Embraer, manter a nossa exposição a dólar em Suzano, porque assim a gente elimina um pouco esse risco de governo que tem, já tem atrasado bastante os pagamentos para a Embraer, apesar dela ter cumprido a parte dela do contrato. Ao longo desde o final do ano, a gente já vê algumas questões aí de atraso e continuam. Então a gente decidiu fazer, e até por conta de ano de ajuste, menores gastos, principalmente na parte de defesa ali, talvez a gente possa ter algum resquício, apesar de fazer pouco parte da receita da Embraer, querendo ou não, é um risco que a gente tem e a gente preferiu ficar fora por enquanto de Embraer nessa parte de exportação. Então, para o lugar dela, 10% entra a Qualicorp, de novo uma posição bem pequena, a nossa menor posição, 10%, porque a gente sabe que tem diversos riscos, né, para a Qualicorp e de novo a gente vem comentando aqui, principalmente risco de interferência do governo com relação às regras dos planos coletivos. A gente viu no começo do ano aquelas notícias de que o governo estaria fomentando ou preparando um fomento aí para a parte de planos individuais. A gente vê, enfim, o risco muito baixo de uma canetada muito forte. A gente sabe que tem o risco, como a gente sabe que sempre vai existir o risco, a questão aqui é só ponderar pelo risco-retorno. Por isso que a gente coloca uma exposição menor na nossa carteira, porque agora, nesses níveis de múltiplo, se a gente for ver, está negociando nos níveis mais baixos de múltiplo dos últimos 2, 3 anos ali. Na verdade, do passado recente principalmente, ela tem negociado a 16,7 vezes, lembrando que a média, por exemplo, no ano passado ali foi cerca de 19, 20 vezes, já tradeou a 25 vezes, que aí já é demais, mas de qualquer forma 16,7 vezes é um risco-retorno bem interessante. E por isso que a gente está colocando e ponderando, obviamente, com esse risco de canetada, apenas com 10%, mas é um ativo bem interessante depois dessa queda, né? Isso. E aí, dito isto, né, a gente pode tirar as dúvidas aqui, mas o que a gente queria passar, né, já estava até perguntando aqui, se o Nagai, né, Celso Kim, condição boa no mercado, está tentando antecipar o quê? O fim da crise? Não. Nagai, a gente até escreveu, a gente viu, está disponível na intranet, né, o porquê estamos mais otimistas em abril, né? E um dos pontos é Levi e governo, né? Vamos tratar a parte. Levi, ministro da Fazenda e governo. A gente teve um ministro da Fazenda anterior, que ficou mais de 10 anos, né, no ministério, e que ele falava o que o governo queria ouvir. Hoje a gente tem o contrário, hoje a gente tem um ministro da Fazenda que a gente não teve. Que, olha, qual é a saída, o que a gente tem que fazer, qual o caminho trilhar. Então, o Levi, e qual era o maior receio? Putz, a Dilma vai ser a mesma, ela não vai aguentar ouvir negativas, coisas ruins, vai ter que fazer a parte toda política, não. E pelo contrário, a gente sempre falava isso, a gente não acredita em Dilma 2.0, e sim numa Dilma entre Lula e ela, aceitando, tendo que trabalhar ali melhor para não perder o grau de investimento e jogar tudo por água abaixo. O Levi vem fazendo, vem se articulando, e ele, no primeiro momento que ele errou, quando ele falou, né, que tinha sido um exagero, né, as benesses fiscais, tudo mais, ela chamou a atenção. Aí agora, na segunda, falando dela, a Dilma tenta, é bem intencionada, mas não é tão eficaz, contra, né, há 2 semanas atrás, amanhã vai fazer 2 semanas, faz 2 semanas, e ela foi e falou, olha, foi mal interpretado. Isso foi uma demonstração de, olha, tô com você, Levi, não posso abrir mão, senão a casa cai. Esse é o primeiro ponto. Outro, Congresso, Planalto. A gente acredita que o Congresso o Planalto vai ceder e o Congresso vai aprovar. E o Levi tá lá e já foi lá, foi no Senado durante 7 horas na semana passada explicando, gente, tem que aprovar, senão a culpa é de vocês. É outra situação. Então, um Banco Central mais independente, a expectativa do mercado já é de alta de meio, teve movimentos ali que a gente nunca entendia no passado, hoje está muito mais claro.
a parte de planejamento também, com o Nelson Barbosa. Então, assim, tá alinhado pro, mas o cenário tá piorando. Concordo, IPCA, projeção era 8,13, do Focus subiu mais ainda. Recessão era de -1, agora tá menos 1,01, começou a se reduzir. Até crescimento do PIB em 2016 de 1,05 para 1,10. O dólar, todo mundo ajustando de 3,20 esse ano para 3,25, ano que vem de 3,23 para 3,30 no Focus. Então o cenário não é que a crise acabou de forma alguma longe do final da crise, mas é de que, olha, tem alguém lá fazendo o dever de casa e não está mais olhando no retrovisor, está olhando para frente. E ele já falou, vou tomar essas medidas, vou taxar mais. Congresso, se você não me seguir, eu vou fazer a medida, porque eu preciso fazer. Então, a princípio, o indicativo foi bom. E a gente começou a olhar no relativo, alta do dólar lá fora também, acaba impactando para cá. Então, a gente falou, olha, abril tende a ser um mês aí mais tranquilo. O bolsa já sobe 5% no mês. Uhum. No ano sobe 7,5%, mas o motivo é esse mês de abril. Querendo ou não, na última semana arrefeceu muito, né? A questão política, que antes estava tensa. Ali ficou mais tranquila. Teve o pessoal aqui já comentando que o Levi comentou que estaria disposto a cortar ministério, a discutir pelo menos. Então, ele está ali como interlocutor e tem conseguido levar a agenda para frente. Obviamente vai ter muito ruído aí a ver, mas como o Celson falou, principalmente no relativo, se a gente for ver o quanto a gente estava cético antes, em março, enfim, fevereiro, por quanto a gente está agora, de fato, o nosso viés melhorou bastante. Mas, de novo, a gente sempre cauteloso, recomendando exposição com proteção, né? Isso. E aí, vamos para nossa carteira short, né? Isso aí, pessoal. Um novo produto aí. Carteira short, a gente comentou durante a semana passada. Na quinta-feira, a gente enviou um comunicado ali, principalmente para a base de assessores. Mas é legal falar que no UFC desse novo produto que é a carteira short, a gente já vem conversando com vocês e o pessoal vem dando feedback bom. Então a gente hoje oficialmente já lança a carteira short. Acho que é legal a gente explicar um pouco do operacional e o que a gente quer com esse novo produto, né? O que a gente está olhando. Primeiro que a carteira short vai ser, em termos operacionais, vai ser exatamente igual a Top Picks, né? Para a gente conseguir até casar o operacional. Então vão ser trocas semanais ali e a rentabilidade vai ser apurada de acordo com o fechamento de sexta-feira, assim como a Top Picks. Então nada mais é a carteira short do que uma Top Picks, só que com ativos que a gente acha que vai performar pior que o mercado. Então é uma carteira que a gente fica short. Então são de 5 a 7 ativos também, assim como a Top Picks com trocas semanais. A gente vai divulgar, a gente vai falar um pouco do portfólio, mas a nossa ideia na carteira short, eu acho que não é você ficar direcional short, né? Você... vou pegar esse dinheiro e fazer outra coisa. Já. Não, na verdade o interessante desse produto é você usar ele de forma relativa, por exemplo, contra uma cesta de ações. E no caso, um casamento muito interessante é ficar long na nossa carteira Top Picks e short na carteira short, porque basicamente você vai fazer todos os ativos que a gente gosta contra os ativos que a gente não gosta, então racional, não tem racional melhor e até fica caixa zero essa operação. Basicamente é um pouco dessa história. Então, de novo, o que a gente quer com esse produto é fazer um trade relativo. Às vezes o cliente ele tem uma carteira que ele gosta já e ele quer fazer uma carteira short contrabalanceando, até fazer um tipo de hedge ali e fica bem interessante. Mas, de novo, a gente recomenda fazer a carteira short contra a Top Picks, até porque o operacional é tudo casado. Sim. Todas as trocas na segunda-feira e rentabilidade também. E rentabilidade também apurada, fechamento de segunda. Então a gente vai começar hoje, a gente vai passar agora o portfólio. E de novo, pessoal, sempre é legal vocês darem... Todo o ativo que a gente escolher, primeiro vai ser extremamente líquido, certo? E depois a gente sempre vai alinhar com a nossa mesa de BTC para ver se tem disponibilidade também, se a taxa não é nada muito exorbitante. Então isso a gente vai fazer. Então sempre quando vocês tiverem o portfólio ali,
vocês podem ter certeza que a gente alinhou com o BTC, mas de qualquer forma a gente reitera aqui que nada mais é que um short normal. Então qualquer padrão ali, é legal sempre fazer um double check se tem de fato mesmo, se nada mudou e se tem oferta ali, etc. Para deixar o operacional sem nenhum problema, tá? Então a história é basicamente essa, né? Isso. Da carteira, e a gente vai começar toda semana, a gente vai ter, assim como a gente tem o relatório da TopPix na intranet, a gente vai começar a colocar o relatório da carteira short também, mostrando por que a gente acha que aqueles ativos devem performar pior e também toda a ponderação do portfólio para vocês enviarem para os clientes, enfim, entenderem um pouco mais da nossa cabeça. Então vamos lá, né, para a composição da nossa carteira short, que começa hoje. Então basicamente a gente escolheu aqui GGBR4, Gerdau com 15%, Vale 5 com 15%, BR Foods 15%, Eletrobras 15%, CEMIG 15%, BVMF 15% e BR Malls 10%. Então todos os papéis têm 15%, exceto BR Malls com 10% da carteira short. A gente sempre vai ponderar também. A gente não só vai escolher os ativos, como ponderar a carteira short, tá? Então, de novo, GGBR, Vale, BR Foods, Elet6, CEMIG, BVMF e BR Malls. Essa vai ser a composição. À tarde, pessoal, a gente vai enviar o relatório, enfim, até as 2 horas. A gente vai enviar para vocês o relatório, tudo padronizado, enfim, e aí vocês podem ver com mais calma, mas essa vai ser a composição da carteira short semanal. O Celso já colocou aí. Então acho que a gente já pode falar um pouquinho do racional, né, de cada uma de forma rápida. Eu vou começar aqui com GBR Vale, e aí o Celso termina com o restante. GGBR é o caso, primeiro, que está num setor que a gente não gosta, né? E obviamente a gente, nada mais justo do que você colocar alguma das siderúrgicas ali dentro. GGBR, a gente escolheu ela porque ela esticou bastante, principalmente com relação ao dólar. Muitos investidores usaram GGBR como um play de dólar. A gente acha que isso aí foi um pouco exagerado, até porque apenas parte do EBITDA ou da receita da empresa vem de exportação. Então a gente achou que foi um pouco demasiado e a gente ainda está um pouco, ou na verdade bastante, pessimista com o setor de siderurgia. Então por isso que a gente escolheu o GGBR. Indo também para Vale, de novo, Vale é a mesma história. A gente está falando aqui de curto e médio prazo, tá? Vale negociando ali, se a gente ajusta o EBITDA num múltiplo, não tá uma barganha, mesmo depois dessa queda, cerca de 7 vezes e meia, até acima dos peers globais. E ainda vai continuar, tem muito CAPEX, muito investimento para fazer esse ano, vai ter pressão de caixa. O ano que vem, gente falando que vai ter mais corte de dividendos. Então, de novo, nada animador, e ainda com pressão de preço de minério, continua a dinâmica de oferta e demanda e pressão sobre o minério de ferro ali perto das mínimas históricas, aí, enfim, renovando nos últimos dias. Então é um pouco dessa, de novo 15% cada, tá? Aqui para GGBR e Vale. Boa, Brasil Foods, né, entra um pouco nisso de o dólar é bom, vai subir, papel com receitas dolarizadas, tem uma parte, só que é 50%. 50% é focada no mercado doméstico e ela também tem uns custos dolarizados, soja e milho. No caso dela, ela negocia acima de 20 vezes lucro. É um ativo, sinergias estão ocorrendo, mas mais lento do que se imaginava. E como 50% da receita vem no mercado doméstico, as pessoas estão trocando. Foi uma pesquisa até que fizeram, era de que, mas as pessoas que gastam R$1.000 por mês em compras, continuam gastando 1.000, só que ela não consegue comprar a mesma coisa, porque você teve uma inflação de alimentos muito grande. Então elas trocam um prato pronto, que tem a maior margem dessas companhias, pizza, lasanha, tudo isso, por um prato in natura, um frango para fazer em casa. Isso diminui a margem dessas companhias. Então, Brasil Foods negocia múltiplo alto, não é uma Ambev, muito mais protegida, tudo isso.
Então, a gente optou por negociar por um múltiplo elevado e também nesse cenário macro mais desafiador. Tivemos reuniões na semana passada com atacadistas, eles falaram que está piorando bastante as vendas, volume de vendas, nessa parte de in natura, de produtos, né? E também, além disso, né, o cenário mais desafiador lá fora, tanto lá fora quanto aqui. Sobre Eletime e Semig, falar praticamente das duas juntas, né? É um cenário mais desafiador, interferência governamental enorme. A gente sempre fala isso. Não dá para ter alguns ativos que o governo detém controle, não dá para ter. Esses aí são dois. Né? A Eletime, ela dá resultado operacional negativo. Ela tem distribuidoras no norte e nordeste do país com resultado operacional negativo. Então ela tem que se desfazer disso. Fora essa interferência governamental e fora que deve vir. Já teve operação Lava Jato da Petrobras, provavelmente você vai ter um eletrolão, né? Alguma coisa assim. Então a gente opta também fora a probabilidade de racionamento. Mas você já falou que diminuiu a probabilidade de racionamento. Sim, porque o governo não quer evitar aí um caos talvez político maior, né? A insatisfação em relação à Dilma está muito grande, a impopularidade dela. Então talvez ele queira evitar isso. Então, nossa opinião, dá para ter short a Netme. Semig tem interferência governamental, é menor, reduzindo o CAPEX, vai reduzir distribuição também de dividendos. A Netme pode também ter alguma mudança de estatuto, porque são 2 anos que ela dá um prejuízo enorme e paga dividendos por conta das ações da Netme, que ela é obrigada a pagar 6% do capital social. Ela poderia reduzir o capital social ou mesmo tentar mudar isso. No caso da Semig também tem uma interferência governamental e o próprio governador na época das eleições, o atual governador, nas eleições do ano passado, ele falou que poderia não aumentar as tarifas de energia elétrica. Então, isso vai ser um risco que vai sempre seguir as companhias. BVMF, até perguntou aqui o Malu PR falando aqui, BVMF entrou na carteira porque subiu muito. Foi uma performance muito forte, subiu 12%. Esse mês sobe, se eu não me engano, 7 ou 8%. Então o ativo subiu 20% basicamente aí em pouco mais de 30 dias. Está negociando agora, passou de 11 vezes e meia lucro. Começou a chamar a atenção e tem esse risco, né? A receita, o governo quer ganhar dinheiro, quer arrecadar da melhor maneira possível. Poxa, se ele vê que ele pode pegar 2 bilhões de reais, né? Não estou dizendo se é certo ou se não é, está se discutindo isso. Mas daqui, de uma outra empresa, da Gerdau, de outra que não pagou, desconto do AGE e tudo mais, ele vai fazer. Então o cenário tem esse risco, ela pode recorrer, vai recorrer, mas esse risco existe e foram duas coisas. Desempenho forte junto com esse risco elevado, a gente preferiu achar que o ativo pode sofrer no curto prazo. Tem 2 autos de infração, tem um do CARF e outro agora da Receita Federal. Os dois somados somam 2.800. O valor de mercado da empresa é de 20 bi, então a gente está falando de mais de 10%. Então a ação poderia sofrer aí no curto prazo. E por último, BR Malls, muito pela performance. O ativo saiu de R$ 14,80 para R$ 19,00. Você não gosta? Gostamos. Só que hoje já negocia na casa de 20 vezes lucro. Já começa a ficar um ativo caro para o retorno que entrega. Então não é que você não gosta. Acho que nesse patamar, o Aborai até perguntou aqui, o BR Malls porque está muito alto, tem algum fundamento? É muito mais isso. Ficou um ativo agora relativamente caro e ele subiu muito, né? Você olha no mês, ele sobe 13%, 12% só nesse mês. Então é um momento, a curva de juros arrefeceu, tal, ótimo. Só que a gente acha também que vale a pena nesse patamar shortear. E só reforçando, como o Celso comentou, por exemplo, BVMF e BR Malls são 2 boas empresas. Por isso que a gente vem reforçando que a carteira short, a gente acha que esses papéis vão performar pior no relativo. Por Sim. Isso que é bom você fazer essa carteira short junto com uma carteira long. E o produto mais imediato ali é a Top Picks, porque a gente faz a gente pega algumas oportunidades de ativos que teoricamente são bons, mas esticaram, então estão acima aí do valuation e por isso devem performar pior do que outros papéis que a gente gosta. Então por isso que a gente gosta de fazer essa carteira casada com uma cesta long, tá? E só outra coisa também, GGBR, que eu esqueci de comentar, que outro risco que tem é essa operação Zelotes, né? Que ela está sendo bem citada. É mais um risco, mais um peso. Nada foi confirmado, mas vai ter ali, querendo ou não, mais incerteza ao longo das próximas semanas com relação a essa operação aí que está sendo bem
comentada no mercado e na mídia, né? Sim. Até aqui questionaram, né? O Moreira perguntou, comente em CCR, por favor. CCR só não entrou no short porque você pode ter um pouco mais de dificuldade de fazer um volume elevado de short, né, na carteira. Exatamente, a gente estava discutindo a entrada de CCR, porque negocia de fato a múltiplos bem elevados, etc. Mas a gente checou de novo, como a gente sempre vai fazer antes de soltar o portfólio, é checar com a mesa, com a nossa área de BTC. Eles falaram, poxa, tá um pouco crítico ali, então a gente preferiu não colocar. Mas, de novo, é um papel que teoricamente entraria ali, sim, na nossa lista short CCR. O NH perguntando, Porto Seguro, acabei de checar, tem BTC a vários, shortearam no lugar de Brasil Foods. Não tinha BTC, a gente pensou, tem soltado a BB Seguridade semana passada contra Porto Seguro, não tinha Porto Seguro. A gente ainda prefere Brasil Foods, né? A gente não está olhando se pode piorar, tem um squeeze. Como não tinha aluguel, a gente nem olhou Porto Seguro, a gente se sente mais confortável com o Brasil Foods. Colocou o Kim aqui. O ideal é que sejam ativos mais líquidos, para que a gente não tenha uma surpresa aí negativa, um squeeze, alguma coisa assim. O Mala perguntou, Celso e Kim, vocês não estão comprados no setor que mais sobe, que é o setor de construção? Não. Não, e não dá para ter. Tá andando, até o Rei 53 perguntou, PDG não ia comprar as ações de volta a 44 centavos, por que está a 70 centavos? Não, é um aumento de capital a 44 centavos. Quem está implementando isso é a 20 vai botar de 300 a 500 milhões de reais. E o que aconteceu? Correria geral. Estava todo mundo short, o cara que doava, ele pede de volta o ativo porque ele quer ter o direito a participar do aumento de capital. E aí deu essa correria. Mas, gente, lembrando, isso já aconteceu em 2011, estava o ativo a R$3, o aumento de capital era 4, o ativo foi para 4,20, depois voltou tudo. Então, no momento, a gente até não... Por isso que a gente, até por prudência, a gente não quer shortear nenhuma ação do setor de real estate. Senão a gente shortearia. Mas a gente só não shorteia porque não tem a recomendação, porque não tem aluguel de vários ativos, tá? O WebTrex perguntou, utilizando a análise por múltiplos, qual a sua opinião sobre as ações de Croton e Smiles? Croton, ela deve estar negociando lá perto de 10, 11 vezes preço-lucro 2015. De fato, assim, para o longo prazo, a gente, nesse patamar, é um patamar interessante de múltiplo. Mas, de novo, para curto e médio prazo, a gente vê pouco trigger muito claro ali de alta. Então, o risco-retorno para curto prazo fica ruim justamente por causa disso. Então, mesmo que esteja num múltiplo relativamente baixo, o curto e médio prazo tende a ser bem ruidoso. Agora, no longo prazo, sim. Acho que tem algum valor em termos de múltiplo aí, porque o setor não acabou. A gente tem aí diversas fontes de upside com a fusão da Anhanguera, o EAD muito forte, crescendo ainda. Obviamente é um outro setor com essas mudanças do FIES e a gente sabe disso, mas mesmo assim a gente vê algum valor nesses níveis, tá? Nesses níveis aí, para longo prazo faz algum sentido, ainda que não de forma concentrada, tá? De novo, a gente ainda vai ver os impactos negativos disso em termos de captação, ticket médio, etc. E a gente tem que ficar alerta, então, sem muita concentração, mas com valor ali para o longo prazo. Boa. E Monte Bravo está perguntando, DASA vai fechar capital, se a gente ouviu algo? Não, DASA teve aquele movimento de aquisição de ações forte, a liquidez agora está horrível, mas agora para continuar esse processo de fechar capital a gente não viu nada, mas deve acontecer em algum momento, né? Sim, não ouvimos nada. O pessoal hoje está quieto ainda ali, preocupado ali com a Páscoa e tudo mais. Como é que tá a audiência aí? Produção? Mais de 500 pessoas. Total, mais de 500 pessoas. Até agradecer a audiência aí, a galera voltando. Então, mas a ideia dessa carteira semanal short é justamente isso. O ideal é montar a semanal top pick contra esse short. E se vocês forem olhar, são 7 ativos, né? Bastante diversificado. Quase todos os ativos com 15 e BR Malls com 10, tentando capturar isso. Isso que o Kim falou logo no início. Eu vou shortear e não vou aplicar. Se essa carteira pode até subir, só que a ideia é que você tenha uma outra carteira comprada que apresente um desempenho melhor. Aí não tem problema,
que o ideal é você ganhar nesse relativo, nesse diferencial. Principalmente nesse momento de bolsa, que a gente comenta bastante, que enfim, tem alguns poucos setores atrativos, etc. E muita gente reclamando, a bolsa está difícil. Esse é mais um produto que, mesmo na queda da bolsa, você pode ganhar, porque se a carteira short cair mais que sua carteira long, obviamente você vai ganhar dinheiro. Então, é um pouco dessa alternativa. Além de ser caixa zero, assim, a gente sabe que tem bastante investidor que gosta e assim, fundamentalmente assim, faz muito sentido, tá? Você tem uma carteira short diversificada quanto uma carteira long para pegar justamente uma performance boa e a gente espera de curto, médio e longo prazo. Isso. O Diamond está perguntando o que acham de Fibra. Fibra a gente gosta mais por conta desse call de dólar, né? O dólar, assim, para médio prazo, a gente tem esse viés de dólar no patamar alto com um viés de alta também. Fibra pega bastante, até porque boa parte vem de celulose e exportação, mas a gente ainda prefere Suzano por conta de múltiplo e também tem algumas questões micro ali, com a entrada da planta de Maranhão operando, enfim, eles vão conseguir ganhar mais margem, diluir custos, então tem algumas questões a mais ali e um múltiplo relativamente baixo faz a gente preferir Suzano, mas de novo, Fibra é um bom veículo para ficar exposto ao dólar num patamar alto. E aí já perguntaram aqui, Rumo seria uma boa comprar agora? Duas pessoas perguntaram, poderia falar um pouco de Rumo para o longo prazo? Rumo é bem interessante o case para longo prazo. Primeiro, a sinergia talvez mais imediata da fusão, Rumo ALL, é a questão de troca do transporte de açúcar por grãos, que vai aumentar bastante a margem. Você entra também com um controlador bem definido e capitalizado. A gente sabe que o CAPEX para as malhas vai ser alto, e com uma boa entrada no governo que facilita a questão da renovação das concessões. Então, de fato, assim, o case tem diversos potenciais upsides aí de sinergia ao longo do tempo, negocia um múltiplo relativamente baixo, mas, de novo, acho que são algumas coisas que os investidores talvez esperem um pouco mais para colocar no preço, porque você vai ter que ver, de fato, a sinergia acontecendo, que talvez seja mais complicado que parece, etc. Então, todo mundo bem cauteloso aí, esperando ver alguma coisa mais concreta. Acho que vale ter esse pensamento. Para curto e médio prazo, a gente não recomenda exposição, se a visão do investidor é curto e médio prazo, justamente porque talvez demore um pouco para refletir em preço. Mas no longo prazo é sim um case interessante, negociar um múltiplo baixo. Então, vale uma composição, de novo, ainda que não muito concentrada aí no seu portfólio de renda variável. Né? O Rojo está perguntando de Kepler Weber. Kepler Weber, ela não deve se sair bem nesse cenário macro mais desafiador. O grande credor, né, aí para a construção de silos para armazenamento de grãos é o Banco do Brasil. A gente vê propaganda no intervalo de Jornal Nacional, isso tende a diminuir. O crédito está crescendo agora, é só consignado para pessoa física, para a indústria caindo muito, né, principalmente para as micro, médias e médias empresas. Só as grandes conseguem pegar empréstimo hoje em dia, a gente ainda não recomenda, e além disso acaba sendo uma small cap. O Chimia fez uma excelente pergunta, a gente já vem me perguntando isso de quinta para sexta, né, mesmo sendo feriado. Eu vi a propaganda com a Alessandro Negrini da nova máquina de pagamento da UOL, né, o PagSeguro, e que não tem aluguel, você tem que comprar a máquina. Pode causar algum impacto significante em Cielo a médio prazo? Ele é mais longo prazo. No curto prazo, né, a gente conversa muito com varejistas, eu tenho amigos varejistas que sempre falavam isso. Tô deixando de usar a máquina de Cielo, mas eu tenho ela como backup, porque as outras não funcionam bem. Essa inicial, primeiro, o lojista hoje ele tem que pagar pela maquininha, mas você não tem aluguel. Ele tem que pagar R$40, 40 e poucos reais todo mês, durante 12 meses. Mas a máquina é sua. Pô, você vai testar, você vai ver. E ele falava, esses lojistas amigos nossos, é inadmissível perder uma venda nas melhores épocas do ano, Natal, Dia das Mães, Páscoa, porque a maquininha não funciona. Você espera o ano inteiro até o Natal para bombar e... Não funciona. Maquininha da Redcar já não funcionou, GetNet, e da Cielo ele falou, nunca deu problema na minha maquininha. É mais cara? Ela tem que cobrar mais cara, ela é melhor. Então ele fala, você tem que ter pelo menos de backup. Vão começar a testar? Vão.
Tem espaço para todo mundo? Ainda tem, mas tem que ver como é que vai ser essa estratégia olhando mais para frente, sim, concordo. É um risco, PIS e COFINS agora, mudança de tributação também. Tanto é que a gente tem um percentual menor hoje, 10%, na carteira, na semanal 10, 10%. A gente diminuiu o Cielo também por conta disso, nível de preço e alguns riscos que apareceram. Felipe AB99 pedindo, Celso, dá uma força para nós e põe CCR na carteira short. Foi mais do que a gente falou, aluguel pode gerar problema. A gente pensou em CCR, Pão de Açúcar também. Teve mais uma. Braskem. E Braskem. Mas aí a nossa mesa de aluguel falou, olha, não tem aluguel tal, mas pode em algum momento ter algum problema. Então a gente preferiu evitar esse ruído, qualquer problema para vocês, né? Vai que tem um squeeze no curto prazo, algum problema. O Caio da SVN está perguntando, pessoal, eu não entendi o momento de comprar e vender a carteira. A preço de leilão de segunda? Foi a Topix, né? Na verdade, é exatamente o mesmo operacional da Topix. A Topix, a rentabilidade, ela é feita com base no fechamento de segunda. Então, obviamente, se você quer ficar muito perto da carteira teórica e da rentabilidade, o ideal é fazer no leilão de fechamento, até porque são papéis totalmente líquidos, né, que a gente tem escolhido. Então, você não vai ter nenhum problema de distorção. E até operacionalmente fica mais fácil. Agora a gente sabe que diversos escritórios e clientes eles gostam de fazer ao longo do dia, enfim, para tentar pegar o médio do dia, que também não é errado, é só uma maneira diferente. E a carteira short é o mesmo racional, então você pode fazer ao longo do dia, você pode fazer no leilão de fechamento, porque de novo, na carteira short a gente vai só ter ativos muito líquidos, e na carteira Topix também a gente tem tomado muito esse cuidado. Então de novo, o ideal seria fazer no fechamento para ficar junto ali da nossa rentabilidade que a gente faz, fechamento de segunda. Mas, de novo, aí vai de cliente para cliente, tem tamanho. Tamanho, às vezes é muito grande, quer fazer com média do dia, quer trabalhar a ordem ao longo do dia, não tem nenhum problema também, é uma outra forma de fazer as carteiras, né? Tanto a Topix como a nova carteira Short XP. Isso, boa. O Bruno BNS. Kim, quero comprar mais 2 ações para comprar minha carteira para um prazo maior. Das sugeridas na carteira XP, qual está no melhor momento do ponto de entrada? Que isso, carteira long, né? Itaú, né? É uma boa que a gente está bem otimista para esse mês. Talvez para compor, é que depende do portfólio dele, né? Se ele está muito concentrado em financeiro, etc. Ou compor um pouco com Qualicorp, talvez, que eu imagino que ele não deve ter, enfim, não sei. Mas é interessante justamente diversificar. Por exemplo, se você tivesse muita exposição em saúde, alguma coisa nesse sentido, a gente não recomendaria a Qualicorp. Então, depende muito do que você tem, mas Itaú acho que seria uma boa. O Celso já vem comentando o quão otimista a gente está para agora, para o curto prazo. Talvez diversificar ali. Se você não tem exposição a dólar, a exportação, uma SUSB ali para compor também, Itaú e SUSB seria bem racional e aí faria todo sentido para composição de portfólio, tá? Então seria mais ou menos isso. Ele falou, não tenho, deve ser... Qualicorp. Bingo perguntando, afinal, o balanço de Petro sairá quando? Também queria ter essa pergunta, essa resposta. Não sei, Bingo, não vou ficar devendo, não tenho ideia se ele sairá. O que a gente ouviu é que esses 3,5 bi que o banco chinês concedeu de crédito para a Petrobras seria a troca de algum ativo, uma venda futura de petróleo, alguma coisa do tipo. Aí lembrando, tem conteúdo nacional, né, que acabou saindo. O governo quer extinguir isso, acabou gerando também esse problema, né? Você pode comprar aqui. Estão discutindo já tirar isso. Que é o certo, né? Tem que ser que é mais barato. Se mais barato lá, a empresa é aberta, gente. Então tem que ser qual o melhor preço? É do chinês? Então compra do chinês, cara. Mas tem que comprar aqui. Por quê? Olha o que gerou. Você fomenta a competição, você aumenta a produtividade, a eficiência aqui. Se a gente recomenda comprar todo o financeiro da carteira short da bolsa, sim. Você vendeu, né, os ativos, pegou e recompra as ações na carteira long. Agora é só cuidado para ponderar o quanto isso vai fazer parte do portportfólio total, mas o ideal é fazer
todo o financeiro da short contra a carteira Top Pix, né? E aí dá até a entrada de alguns investidores que estavam fora, né? Olha, não fazia, não quero estar direcional. Não quero nem estar direcional com uma fence, não quero. Esse aqui é interessante por conta disso. O JSF, qual a visão da gente de Banco do Brasil? Não, bancos a gente está otimista. O problema de Banco do Brasil é estatal, então a gente prefere ficar de fora do banco estatal e pode ser utilizado para ajudar a Petrobras, dentre outras coisas aí para crescimento de crédito, porque os bancos estatais, eles vêm ganhando, o Caixa Banco do Brasil, eles vêm ganhando market share. Já os bancos privados, eles vêm perdendo market share. Por quê? Eles estão olhando esse cenário mais cauteloso. O Charles mandou, eu não te respondi, já te respondo aqui agora. E o que a gente acha? O Charles Renner, excelente ativo, gestão excelente, ganhando market share, porém extremamente caro. Não shortearia, mas eu tenho em carteira. Então acho que dá para carregar pela gestão da companhia. O Charles da perguntou aqui, né? Mandei e-mail, mas pergunto por aqui mesmo. Para dividir com os colegas. Estou em 45, 47, 54 para junho. Tá dando para encerrar agora, vendendo uma call 58 para outubro no zero. Essa possibilidade faz sentido? Quais eventos poderiam levar a bolsa para perto de 60 mil? Acho que faz sentido se é no zero, né? Você concorda que ele está com 54 para junho e ele rola para outubro no zero. O que pode levar essa bolsa para 60 mil pontos é que a gente vem falando. A gente está mais otimista, mas também não acho que é 60 mil. 60 mil pode terminar o ano com 60 mil. Por quê? O mercado financeiro antecipa a desgraça e o lado bom. O lado bom é que se o Levi conseguir entregar um superávit aí, 1,2, as contas públicas, maior arrecadação, corte de ministério é 1. Tem 39. PMDB quer. O Levi, eu postei aí, vou postar aqui de novo. Olha o que saiu no Estadão. Isso saiu, se eu não me engano, na sexta-feira. Olha que o Levi... É o Levi falando, gente, não é o PMDB. Tá aí o link. Levi falando que o governo está disposto a discutir a redução de cargos e ministérios. Reduz isso, sinalização assim clara, excelente. E aí sim poderia levar para uma alta do índice, tá? Eu olharia com isso. Mais o político hoje do que o econômico a gente sabe. IPCA é acima de 8, ok. Juros, 13,25 na próxima, podendo ter mais uma de 0,25 até 14 no máximo esse ano, ok, todo mundo sabe. PIB é recessão, menos 1 pelo menos? Sim, todo mundo sabe. Então, assim, já tem muita coisa no preço, pelo menos de negativo, todo mundo conhece. O que pode melhorar? Político, começar a aprovar MP. Imagina se anuncia a redução de ministérios. Olha, não vão ser mais 39, vão ser 20. Redução de custo de não sei quantos bilhões de reais por ano. Excelente. Cortar na própria carne. Excelente. Bolsa ano, isso sim, eu acho que eu olharia nesse sentido. O Nipon está perguntando, Celso, boa tarde, a gente já falou até. GGBR em baixa, algo relevante? Não, de específico hoje a gente não viu nada de muito relevante, talvez dólar ali, né, ajudando, porque como a gente falou, foi um pouco exagerada aí a alta de GBR por conta de dólar, tá? Sim. Muita gente se posicionando aí para pegar uma alta de dólar, então assim como teve o movimento de ida, a gente tá vendo ali nesses últimos dias com o dólar se arrefecendo, GBR voltando junto. Agora tem mais do mesmo, né? A operação Zelotes ali rolando, querendo ou não, GGBR vai continuar no radar. E mais incerteza é igual a você dar uma penalidade nas ações. Então é isso essa dinâmica que deve seguir, pelo menos no curto prazo. Por isso que a gente colocou até na nossa carteira short. Não, concordo, não adianta mudar ministérios em secretarias, mas é demissão mesmo de gente, corte de custos, isso seria interessante. E o Levi, para anunciar isso, é porque ele sabe que não é virar secretaria, é cortar mesmo o ministério. O Charles Lab fez uma nova pergunta, já que está quase tudo no preço, mudamos a pergunta. O que pode fazer cair? Algo novo? Não, pode fazer cair essa impopularidade dela, não aprovar nada no Congresso, um Levi cair, aí despenca. Bolsa, eu jogaria para esses lados. O Fabiano Vieira perguntando, pessoal, o que seria uma carteira short? Seria comprar os papéis que vocês recomendaram por período? Não, vender. É você ficar short, uma posição, você aluga o ativo e vende ele. Você aposta, entre aspas falando, numa queda ou que ele não ande e que os outros ativos que você comprou, eles subam. Então o que você vendeu, se ficar parado, os outros andarem, você ganha dinheiro.
Se ele ficar, cair e os outros ficarem parados, que você está longo, você ganha dinheiro. Você só perde se você começar a subir e os outros ativos que você tem, você não apresenta um desempenho positivo. De uma maneira simples, é pensar em um ativo só. Se você ficou short em um ativo, quer dizer, você alugou e vendeu um ativo e comprou outro, digamos que o ativo que você ficou vendido caia 10%. O ativo que você ficou comprado caia 8%, então você ganhou 2% aí. Então, por isso que esse trade relativo não importa se é alta ou queda dos ativos isolados, o que importa é a performance relativa. Então, o que a gente está querendo é justamente que a nossa carteira Top Picks, que é a carteira long, que é a carteira comprada, performe melhor que a carteira short. E a gente vai ganhar esse diferencial. Essa aqui é a jogada e que é o interessante desse produto. Acho que é isso, senhores. Teve aqui o Souza falando, Sula 11 não estaria descontado em relação a Porto Seguro, sim. Não para de andar, estaria, mas a gente não prefere BB Seguridade a Sula 11. Ok, acho que é isso. A gente falou sobre isso, o pessoal também falando de XPTD 11. Começando a andar, a gente já vinha destacando, né? Hora de desconto, hora de deságio. É outro que vale a pena ter. XPTD 11 contra a Bova, lembra disso? Outra operação interessante essa. A liquidez é menor, mas também é outro interessante. E agora é a nossa carteira long e a short em uma carteira short, 7 ativos, então é interessante a diversificação dos ativos. Short Souza Cruz não faria padrão, porque você tem a Assembleia essa semana, quinta-feira, se eu não me engano. A Assembleia aí, a Aberdeen, que é um fundo que tem mais de 10% das ações, não está aceitando a oferta. Vai que a BIT eleva o valor da oferta, o ativo vai continuar andando. E... tá ok, senhores? Acho que é isso. A gente volta amanhã na nossa reunião matinal. Audiência, quanto é que foi aí, produção? Batemos 500 e... Mais de 500 pessoas, acho bem interessante aí. Obrigado pela participação. O Alexandre da Gini está perguntando aqui, bolsa está 17.400 pontos em dólar, qual a pontuação ela seria cara? Vamos olhar, pelo menos aí ela poderia corrigir para uns 19 mil pontos em dólar, tá ok? Foi que ela bateu a mínima no passado, hein? Com a Dilma ganhando no primeiro turno. Então a carteira Top Picks são os papéis que vocês acreditam que devemos comprar? Sim. E aí a carteira short semanal. As duas são semanais para justamente elas casarem o operacional e ajudarem também. Tá ok, senhores? Um excelente início de semana. Uma boa tarde a todos. Voltamos amanhã na reunião matinal. Valeu, pessoal. Boa tarde, bom almoço e até amanhã.